Agora a gente vai entrar agora mais profundamente. Eu amei que a gente já trouxe esse assunto Com naturalmente certeza. durante o programa, que é falar sobre masculinidade, sobre paternidade. E eu queria começar esse papo com o Túlio, que estuda masculinidades, e eu queria saber o que envolve um estudo de masculinidade. E por que estudar masculinidade? Pergunta complexa. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência em ter entrado nesse tema e hoje até eu não tenho mais investido tanto porque eu fui fazer outras coisas. Mas eu comecei a estudar masculinidades quando eu comecei a me deparar com algumas questões que estavam sendo trazidas nos feminismos. Sexta-feira a gente fica cansado. Sextou. E que tinham a ver propriamente com elementos de comportamentos de nós homens. E aí, para mim, cabia entender como que os meus comportamentos, como que a forma de eu fazer as coisas, a forma de eu ver as coisas, estavam construídas por essa ideia de masculinidades. Para a minha sorte, na verdade, para a sorte da humanidade, as mulheres feministas já pavimentaram esse caminho. Elas que, inclusive, começaram a questionar, né, de entender, bom, para além da gente entender quais são os padrões de opressão que acontecem contra nós, mulheres, existem padrões que são construídos pelos homens. Então a gente tem que entender como são esses padrões. Uma das que eu mais gosto, que é a Bell Hooks, né, praticamente pavimentou esse assunto, né? Então, uma possível resposta para essa pergunta é: nós podemos estudar masculinidades para entender sobre alguns padrões do ser homem, da constituição de ser homem, para lidar com os assuntos que a gente fala em torno das questões de gênero, de opressão, de violência, etc e tal. Agora, indo um pouco mais além, que aí eu acho que é onde a batata vai começando a ficar quente. Muitos homens, né, a discussão de masculinidades, ela tem ganhado muito espaço de uns 4, 5 anos para cá, e muitos homens vão buscar essa discussão com um lugar de, bom, falar sobre masculinidades é só questionar sobre os meus comportamentos mais explícitos. Ou seja, se eu sou um homem que gosta de usar rosa, se eu sou um homem que lava a louça, se eu sou um homem que gosta de chorar, sou um homem que me vejo como sensível, etc e tal, então eu estou revendo a minha masculinidade. Isso não é rever masculinidade. Masculinidade é você enxergar algo muito mais além, muito mais estrutural do que significa ser homem na sociedade. Esses comportamentos, a gente chama isso de performances, que são coisas estéticas, elas podem até te dar um cheiro de como essas relações se constituem e das expectativas que a gente tem em relação a como um homem deve se portar dentro de um projeto daquele que a gente chama de masculinidade hegemônica patriarcal. Mas só falar desses comportamentos não resolve nada. Um exemplo que eu acho maravilhoso, quando eu falo, eu sou sociólogo, tá, pessoal? Quando eu uso esses termos maravilhoso, interessante, tô falando de coisas absurdas, horríveis e, enfim. Então, uma coisa que eu acho maravilhosa nessa discussão é a quantidade de homens que se aproximaram da discussão de masculinidades, inclusive de feminismos, e que usam essa discussão para infligir violência psicológica em mulheres. Eu chamo isso de crueldade, requintes de crueldade, né? Ou seja, você rever essas questões ou simplesmente ser um desconstruído, alguma coisa assim, não te tira deste lugar estrutural de reprodução desses padrões de violência. E para mim, aí é a minha segunda resposta, Esquerdomacho, né? Esquerdomacho, né, e as suas derivações. E para mim, discutir masculinidades é discutir violência. Porque, em grande parte, de todas as... há muitas formas de discutir masculinidade. E quando você vai ver pessoas de frentes, visões, perspectivas, você vai enxergar isso. Mas, na minha visão, para nós, no contexto que a gente vive, Brasil, século XXI, etc., a gente precisa pensar em masculinidades a partir da violência. A violência que nós, homens, exercemos, a violência que nós, homens, reproduzimos, e como essa reprodução, como essa violência nos coloca no lugar esperado, né, de poder, de reconhecimento, de desejo, né, porque também tem isso. A violência também pode ser um desejo, enfim. Se eu fosse resumir, seria um pouco disso. E aí eu mergulhei um pouco nas discussões de masculinidades negras, porque há diferenças, há especificidades para se pensar na experiência de ser um homem negro, hétero, cis, no contexto da sociedade que a gente vive. Dá pra falar bastante coisa. Então, eu fiquei com uma questão. Você acha que é possível falar sobre... Existe uma masculinidade não tóxica? Essa é uma discussão que faz sentido pra você?
Sim e não. Por quê? Na verdade, essa é uma questão que eu até debati muito com os meus queridos do Papo de Homem, que é uma empresa barra um projeto que eles têm documentários, fazem pesquisa, etc e tal. Enfim, vale a pena o pessoal que está interessado em conhecer mais também conhecer o trabalho do Papo de Homem, né? Que a partir do momento que você fala de masculinidade no singular, geralmente você está falando de um projeto de masculinidade específica, que é essa masculinidade hegemônica patriarcal. Que é um projeto que tem, digamos, um tempo aí de uns 600 anos, mais ou menos, desde quando ele começou a ser constituído. Ele é um projeto de poder que se baseia num princípio de binariedade. Só existe o polo masculino e o polo feminino. De hierarquia, esse polo feminino e masculino, eles estão colocados de uma forma hierárquica, ou seja, existe um que é superior ao outro. E o terceiro elemento que é, diante desse quadro de hierarquização, a possibilidade do superior exercer violência sobre o inferior, de aniquilamento, de morte, de produção da morte. Então, esse projeto específico dessa masculinidade, que é, obviamente, a estrutural, a maior, por isso que a gente fala que é hegemônica, essa é a masculinidade tóxica. Agora, dizer que masculinidade por si só é tóxica não existe, até porque masculinidade não existe na natureza. É um elemento da cultura. É criado, é reproduzido, é transformado, é ressignificado. Então, não existe uma masculinidade tóxica na árvore, né? O que existe um projeto de masculinidade historicamente contextualizado, de mais ou menos uns 600, 700 anos. Tem um livro, Homens Justos, do Ivan Jabuc, um francês que saiu recentemente, que ele joga até um pouco mais além. Ele vai rastrear esse projeto de masculinidade hegemônica patriarcal para uns 1.200 anos, mais ou menos. Mas isso é historicamente colocado e é um projeto que ainda organiza muito das nossas vidas, experiências, desejos. Eu vou repetir de novo essa palavra porque é importante. Desejo, medos, frustrações, mas para responder de uma forma pontual, sim e não. E delimita muito também até aonde as pessoas até onde elas podem ir e como elas podem fazer, com quem elas podem estar. Porque eu, enquanto uma mulher trans, fui criada, tive essa socialização para ser esse homem que teria que ter essa masculinidade aflorada ao máximo possível, né? Desde a sexualização que a gente tem com as crianças, com os meninos ali desde pequeno. Você tinha que falar que queria ter 10 namoradas na sala de aula, porque senão você sabia que a resposta que você ia ter dos adultos não ia ser positiva. Você tem que aprender a como se portar, tendo esse espírito de dominação ali daquele ambiente, até o momento que eu sou e me vejo, me reconheço, me coloco como sendo uma mulher trans e passo a viver todas as opressões que, né, porque é uma camada da sociedade que vira, né, e começa a viver todas as opressões que eu fui criada para exercer, sendo exercida sobre a minha existência. E aí é a hora que eu quero perguntar pro Túlio, pro Jonas e pro Túlio, que é você, na verdade, quero perguntar pro Roberto. Quero perguntar pro Roberto, pro Jonas e pro Caê, como que foi pra vocês essa construção de masculinidade, né? Eu imagino que não deva ter sido fácil entender, né? Para além de você se entender em quem você é, mas se entendendo dentro da sociedade, né? Bom, eu fui criado numa família bem machista, bem patriarcal. Então, eu sempre entendi, né, que até por uma questão também de ser aceito, né, como um homem e tudo mais, eu tinha que ser como eles. Ser como as figuras masculinas que eu tinha contato. Então, eu era super preconceituoso, eu era super, tipo, machista, muito, assim, tóxico mesmo, sabe? Eu controlava as roupas que as minhas namoradas usavam, eu falava que mulher tinha que estar em casa fazendo as coisas, fazendo comida. Eu chegava em casa e não tinha comida, era briga. Sim. Então, assim, eu vivi tudo isso no começo da minha transição, até antes da minha transição, até antes de como eu entender... antes de eu me entender como um homem trans, eu também, né, quando eu era sapatão, todo homem trans um dia foi sapatão, até nessa época eu também já reproduzia esse machismo, né? Eu como me via como o ser superior, assim, vamos dizer, mesmo sendo, vamos dizer, a parte masculina da relação, né? Porque eu era realmente uma sapatão muito masculina.
Então, eu tive que passar por esse processo de desconstrução dessa masculinidade que foi ensinada pra mim e que eu reproduzi pra ser aceito mesmo. Porque se eu não tivesse dentro daqueles parâmetros, eu ia continuar sendo mulher, vamos dizer assim. Então, foi quando eu comecei também a ter contato com outras pessoas trans que eu conseguia começar essa desconstrução, sabe? E entender várias outras camadas, vários outros aspectos, porque se eu continuasse vivendo dentro daquela bolha que eu vivia, eu continuaria sendo aquele cara escroto que eu era antes, entendeu? Eu também, quando eu era sapatona, eu tinha muito essa referência desse homem cis, hétero, branco, que estava posto na grande mídia, né? Então, pra mim, aquilo era ser homem. E embora eu me entendesse como sapatona, eu via aquilo como um modelo de masculinidade que era o que estava disponível. Então, é assim que são, de alguma forma, eu gosto do que eu tô vendo, né? Eu não entendo as problemáticas daquilo, não entendo o quão tóxico aquilo pode ser. Meio que me identifico e começo a reproduzir aquilo. Quando eu passo a me entender um homem trans... eu tenho esse primeiro contato também com um discurso trans, até na época, isso já tem 10 anos, né, gente? Que ele também reproduzia muito machismos, né? Era uma visão muito fechada, muito quadrada do que é ser homem, e aí não era uma referência do que é ser um homem trans. Era a referência do que é ser homem. E esse homem universal e único, né? E aí depois eu também passei nesse processo de me entender como um homem trans e buscar em outros homens trans uma outra referência de masculinidade. Aí, pra mim, é o que rompe, de fato. É quando eu começo a perceber que a minha referência até então era uma referência muito limitada, muito problemática, e que, de fato, não representava quem eu era. Porque eu passei a não me identificar mais, né? Hoje em dia, eu tenho grande dificuldade. Antigamente, quando sapatona, eu assistia várias séries, jogos. Eu sempre era o cara. Vou ser esse homem aqui. Depois, hoje, como trans, eu tenho muita dificuldade de assistir qualquer coisa que seja extremamente... E aí, eu acho que não é nem extremamente masculina, mas coisas extremamente héteros. Aquilo não se conecta comigo. Eu não consigo mais me identificar com esses homens. Então, hoje em dia, minhas referências em masculinidades são homens trans e também outras mulheres. Que eu passei também a ver nas mulheres sapatonas e afins essas referências e esses modelos, né, de estilo, de comportamento que me pareceram muito mais saudáveis e hoje eu me identifico muito mais. Nossa, muito eu isso. Acho que pra mim foi um pouquinho diferente de vocês e por isso que eu demoro tanto tempo pra ter coragem de olhar pra mim, pras pessoas e falar que eu sou um homem trans, né? Que eu fiquei anos e anos e anos negando. Acho que assim, voltando na terapia, eu sei que eu, desde criança, já era uma criança trans, mas não tinha esse termo antes, né? Na década de 90, então eu fui negando. E quando eu comecei a perceber, né, que foi quando eu comecei na faculdade, lá pra 2015, foi a primeira vez que eu falei, acho que talvez eu seja uma pessoa trans. No meu TCC, então, que o negócio bombou em 2017, eu falava, cara, mas não faz sentido eu ser um homem, porque tudo que o homem representa, porque ainda eram esses recortes que a gente tinha, né? Ainda, os meninos trans ainda estavam reproduzindo bastante as coisas, você olhava pro lado, era tudo que eu abominava. Eu falava, então, não sou uma pessoa trans, vou continuar aqui nessa caixinha. Achei que talvez a caixinha de ser sapatão me cabia, mas eu fui percebendo isso, que com novos discursos, a gente começando a discutir que a gente não tem que reproduzir uma masculinidade cis-hétero, pelo amor de Deus, a gente não é isso, a gente não foi criado dessa forma, a gente não tem que continuar. Eu falei, acho que talvez agora é o meu momento. Mas até quando eu percebi, falei, bom, sou uma pessoa trans, tenho 100% de certeza, que foi dezembro de 2019, quando eu saio do cinema, vejo o bicho travesti, eu falo, agora eu vou contar pro mundo. Mas eu falei, homem trans é muito pesada essa palavra, né? Talvez uma pessoa não binária, vou tentar ficar nessa caixinha, mas fiquei 2 meses só, eu falei, não, quero pegar esse termo homem trans e mostrar que é possível ser um homem trans de uma outra forma diferente, né? Mas foi assim, anos e anos e anos me negando, porque eu não queria estar nesse lugar. Sim. E aí eu me entendo homem trans, entendo que eu sou bissexual. Aí pronto, né? Minha cabeça explodiu, eu falei, agora, o que eu faço com essas Mas informações? É muito comum também essa experiência, né? Sim. Eu também tenho muitos amigos que antes eram sapatonas e aí, já em contato um pouco maior com debates, discussões feministas, começam a entender que esse lugar desse homem, né, que é idealizado, não é bem o que elas querem, que eles querem. E aí tem muita resistência em transicionar. Fala, não, mas eu me conecto tanto com as mulheres, esse grupo de sapatonas é tão forte pra mim, eu gosto tanto disso, e eu não concordo com essa masculinidade tóxica que existe. E aí tem essa dificuldade em, de fato, transicionar
E tanto que, assim, sabe aquele relato de muitos meninos trans? Tipo, desde a infância eu só tive amigos homens. Eu não sou essa pessoa. A infância foi com amigas mulheres. A adolescência também. Hoje, meu grupo de melhores amigas são mulheres, porque são nelas que eu vejo. Eu fico, que masculinidade eu quero construir para que elas continuem se sentindo confortáveis, desabafar comigo, continuar como se nada tivesse mudado, porque nada mudou, né? Mudou, tipo assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, sendo aquele amigo. Mas é isso, né? E são as mulheres da minha família, as minhas amigas, que são minha referência de masculinidade. É muito louco, né? louco. Pensar nisso.